Olá, eu me chamo Raniel, sou aluno de doutorado e vou apresentar um artigo DataPlane ML, uma solução integrada de detecção e mitigação de ataques para redes definidas por software, e este trabalho faz parte do desenvolvimento de pesquisa do meu doutorado. Essa é a agenda que vou seguir durante a apresentação. Então, as redes definidas por softwares, ou SDN, representam uma arquitetura de rede com um gerenciamento flexível. Nessa arquitetura, nós temos três planos, começando de baixo para cima. O plano de dados compreende dispositivos de encaminhamento, como switches e roteadores. O plano de controle realiza o gerenciamento da rede, definindo as políticas de controle por meio de um controlador. E a camada de aplicação formada por aplicações que auxiliam o controlador. As redes da SDN proporcionam um ambiente programável e flexível, porém a segurança ainda é um ponto a ser discutido, principalmente devido à separação entre os planos, em particular os ataques DDoS, que têm como objetivo esgotar os recursos de uma vítima e causar a indisponibilidade do serviço. Para esse trabalho, procuramos reduzir o impacto do ataque SYNFlood, que é um ataque DDoS, que consiste no envio de várias solicitações do tipo SYN para um alvo em específico na tentativa de esgotar os seus recursos. Na literatura, os métodos estatísticos de aprendizagem de máquina têm mostrado um grande potencial na classificação de tráfegos em redes SDN. Dentre os métodos estatísticos, os mais utilizados são entropia e Q-quadrado, enquanto no ramo da aprendizagem de máquina, os algoritmos KNN, SVM e Random Forest são os mais comuns neste meio. A literatura tem apresentado diversas estratégias para a detecção e mitigação de ataques DDoS em SDN, e grande parte delas atuam no plano de controle, o que causa uma carga adicional ao controlador e tempos de detecção mais longos. Uma alternativa é desenvolver no plano de dados, porém os trabalhos que se propuseram a atuar nessa camada concentraram-se apenas no uso de métodos estatísticos, devido à complexidade de desenvolver nessa camada. É importante não só propor um método para detectar, mas também reduzir os impactos causados por esse tipo de ataque, tendo em vista que a maioria das soluções propostas procuram bloquear e descartar o tráfego de forma imediata, mas elas podem penalizar o tráfego legítimo. O uso de métodos de reputação podem auxiliar nesse processo, permitindo que o tráfego legítimo seja atendido de maneira mais eficiente. Neste cenário de reputação, nós temos o algoritmo Eigentrust, que avalia as interações entre os nós para estabelecer o nível de confiança. Esse algoritmo é proposto para redes peer-to-peer, em que a confiança é estabelecida através de transações que são classificadas em satisfatórias ou insatisfatórias para gerar um valor de confiança local. E esse valor de confiança local é agregado através das solicitações, passa por um processo de normalização e são calculados de acordo com a reputação de outros nós. Então, o valor de confiança local que são agregados, ele gera um valor de confiança global, que é obtido a partir das referências coletadas de outros participantes, ponderados com a sua própria reputação. Dessa forma, é uma maneira de você limitar a influência de informações de reputações falsas que podem ser enviadas por nós maliciosos. A nossa proposta de trabalho se chama DataPlane ML, que inclui um mecanismo de detecção de ataques por meio de algoritmos de machine learning e um mecanismo de reputação para evitar o bloqueio do tráfego legítimo. O primeiro módulo analisa e coleta as informações estatísticas para identificar ameaças de rede. No caso de um ataque, o módulo de mitigação é acionado para reduzir os efeitos, permitindo que os nós confiáveis acessem os recursos da rede. No módulo de detecção, nós temos os submódulos, que é o de aquisição de dados e detecção. O primeiro extrai as informações de fluxo e calcula as estatísticas de dados obtidos dos campos de cabeçalhos do pacote. Todo esse processo é realizado nos switches. Os dados coletados e as estatísticas correspondentes são enviados ao segundo submódulo, que é o de detecção de ataque. O modelo de machine learning presente nesse módulo recebe o fluxo de dados dos switches,
realiza o processo de preparação, que inclui a conversão e a normalização dos dados, divide o conjunto em treino e teste e executa o algoritmo de machine learning para determinar se um fluxo está relacionado a um ataque ou não. E em caso de ataque, essa informação é enviada ao módulo de mitigação. O módulo de mitigação usa métodos baseados em reputação para estabelecer a prioridade dos fluxos, atribuindo a diferentes listas de prioridade. Para cada nó, o data plane monitora suas tentativas de conexão TCP em 4 listas distintas para sua classificação. Os nós que não atingiram um determinado nível de confiança são categorizados como não classificados. Estes não possuem prioridade. Após estabelecer uma conexão bem-sucedida, o nó obtém um valor de confiança que permite que ele se mova para a Gray List. Dependendo do seu comportamento, ele pode ser promovido para a White List, que é a de prioridade mais alta, ou rebaixado a blacklist. O nó movido para a blacklist é temporariamente bloqueado, podendo retornar ao status de não classificado. No modo de mitigação, nós ainda temos o monitoramento de conexão, que analisa as solicitações de conexões dos nós, classificando como sucesso, no caso satisfatório, ou falha, insatisfatórios. Para isso, nós analisamos as flags TCP trocadas entre origem e destino durante o processo de estabelecer uma conexão. Para as conexões satisfatórias, o nó é encaminhado à sua fila de prioridade correspondente, a depender do seu comportamento. Para as conexões com falha, existe um limiar pré-definido em que, se o nó ultrapassar esse limiar, ele é adicionado à blacklist de forma temporária. Do contrário, a conexão é apenas descartada. Já o gerenciamento de listas de prioridade é responsável por tratar os nós presentes nas listas de prioridade, whitelist e graylist. Um limiar de confiança global é utilizado para avaliar a transição entre as listas. Esse limiar ele define a sensibilidade do nosso mecanismo proposto. Utilizamos uma média móvel ponderada para fazer esse processo e para cada lista de prioridade é calculado o limiar de reputação global dela. Se o nó estiver abaixo do intervalo de confiança, ele é removido da lista de prioridade. Se o número de retiradas exceder o número de retiradas permitidas, o nó é então adicionado à blacklist. Se o nó pertence à graylist e estiver acima, indicando um bom comportamento. Chegamos aos nossos resultados experimentais. Primeiro, avaliamos o comportamento do mecanismo de detecção em diferentes janelas de observação, seja eram por fluxo ou tempo, e algoritmos de machine learning comparados com a entropia. Para o mecanismo de mitigação, avaliamos o comportamento do algoritmo de reputação, Eigen-Trust, sobre diferentes coeficientes de suavização, para determinar o nível de confiança dos nós e diferentes percentuais de ocupação para a janela de observação. A topologia de rede pode ser vista acima. O dataplane foi implementado nos suítes S2, S3 e S4. E os detalhes dos parâmetros das simulações estão na tabela abaixo. Para a fase de treinamento, para a etapa de detecção, nós temos na fase de treinamento dos algoritmos de machine learning, em que podemos observar que janelas por tempo carregam mais fluxo e, consequentemente, exigem mais processamentos por parte do mecanismo, como pode ser visto na figura A e B. O tempo de computação para os algoritmos de machine learning é outro importante fator e pode ser visto nas figuras C e D. Podemos ver que o Random Forest é o mais caro, tanto em termos de custo de tempo computacional quanto o uso de CPU, devido à criação, processamento de diferentes árvores, nível de profundidade e combinação delas em uma única saída. Já o KNN apresentou o menor custo devido ao número menor de atributos e a baixa complexidade na busca pelo vizinho mais próximo. Aqui, avaliamos a precisão do mecanismo de detecção. Comparamos os algoritmos de machine learning com a entropia e observamos que, em janelas baseadas por fluxo, há um aumento gradual na precisão, nas figuras A e B. E o consumo de CPU, figuras C e D. Por outro lado, uma janela baseada em tempo há uma diminuição quando aumentamos o tempo de 0.5 e 2.0 para os algoritmos de machine learning, devido a uma forte dispersão dos dados.
enquanto a entropia consegue melhorar sua acurácia. Com relação ao consumo de CPU, figuras C e D, o Random Forest foi o mais caro e a entropia se mostrou mais custosa que o KNN, devido à sua análise de probabilidade, que requer mais tempo para coletar e analisar os dados. Por fim, podemos observar o tempo de detecção. As janelas baseadas em tempos são mais lentas, pois requer mais dados para serem analisados. O KNN foi o algoritmo mais rápido, enquanto a entropia levou mais tempo, já que ela precisa calcular as frequências observadas para calcular os valores de entropia. Chegamos à fase dos resultados da fase de mitigação. A fase de detecção requer uma quantidade considerável de informações para detectar mudança no comportamento do nó. A reputação pode ser calculada com base na informação da janela de observação parcial. Para tal, consideramos uma janela de 150 fluxo. O cálculo da confiança local é realizado com base em diferentes ocupações da janela, que vão de 25% a 100%. Observamos o tempo médio para calcular o valor de confiança local, a figura A, e o consumo de CPU. Com uma janela menor, o tempo de computação é mais rápido, porém, realiza mais operações, já que são intervalos mais curtos, ocasionando um consumo maior de CPU. Enquanto uma janela de 100% de ocupação ocupa 20%, uma janela de 25% de ocupação, ela precisa executar esse processo 4 vezes, logo sendo mais custosa. O valor de confiança local ele é utilizado para calcular a confiança global, que é então utilizado para atribuir as listas de prioridades. O valor de confiança global é diretamente influenciado pela ocupação da janela de observação. À medida que a ocupação da janela de observação aumenta, a variação nos valores de confiança global diminui. Uma maior variabilidade da confiança global dos nós, por sua vez, impacta nas listas de prioridades, impondo maiores custos para o gerenciamento das listas. O impacto do coeficiente de suavização na definição do limiar de confiança global das listas de prioridade pode ser visto na figura A e B. A ocupação da janela foi ajustada para 75% e o algoritmo de detecção é o KNN. Na primeira imagem, observe que nos momentos iniciais, o limiar de confiança global expressa valores semelhantes, independente do coeficiente utilizado. À medida que a simulação avança, a influência do coeficiente no limiar de confiança global torna-se perceptível. A partir do momento em que a confiança local é obtida, é possível observar as variações no limiar global. Quando o coeficiente de suavização menor é utilizado, o limiar global tende a ser mais estável, pois as informações passadas têm um peso maior. Por outro lado, atribuir um valor alto ao coeficiente de suavização faz com que o limiar reaja à atividade recente do nó. O coeficiente de suavização impacta no gerenciamento das listas de prioridade, refletindo no uso de CPU, como pode ser visto na figura ao lado. Um coeficiente maior tem um consumo maior de CPU. Por fim, analisamos a precisão do mecanismo de mitigação, como pode ser visto na figura, durante os seguintes intervalos: antes do ataque, durante o ataque e após o ataque. Diferentes valores para o coeficiente de alfa podem afetar a precisão. Assim, valores altos para o coeficiente promovem um grande número de remoções dos nós das listas, devido ao peso dadas as informações mais recentes, o que pode levar ao bloqueio de um nó legítimo caso ultrapasse o número de remoções permitidas para a lista, impactando a precisão do mecanismo. Observe que há uma redução de precisão durante o ataque em comparação com o intervalo antes do ataque. Essa redução está relacionada ao volume de pacotes presentes nas listas, juntamente com o coeficiente de suavização aplicado e ao número de remoções para a lista. Observe que após o ataque, a precisão aumenta, sendo semelhante a antes do ataque. Razão para este aumento é que os nós da blacklist são eventualmente desbloqueados, lembrando que é uma lista temporária. Por fim, o data plane fornecia uma precisão superior a 98% na fase de detecção. O mecanismo de reputação usa um coeficiente de suavização que pode ser ajustado para atender aos requisitos
da rede e do aplicativo. A estratégia de mitigação conseguiu preservar o tráfego legítimo, atingindo uma precisão média de 95%. E para trabalhos futuros, pretendendo melhorar a aplicação, avaliar outros tipos de ataques e também atualizar o classificador. E é isso o nosso trabalho. Obrigado pela atenção.